você vai perguntar? Boa noite, muito boa noite à resposta de notícias. Nas apresentações, tanto do Edu quanto do Sander, dois atletas experientes na Série G, eles indicaram alguns caminhos, né, para se levar na competição. E um desses era que, quando não puder ganhar em casa, o empate é muito importante. E o jogo hoje contra o Atlético Goianiense, tem um gostinho de vitória para o Guto? Nós trabalhamos para vencer, né? Nós tomamos um gol muito cedo, isso atrapalhou bastante. Mas eu acho que a nossa equipe, mesmo errando bastante, né, ela não deixou de buscar. E ela foi premiada com um empate no segundo tempo. Aí bate naquilo que você falou. Quando não dá para vencer, nós temos que levar ponto. Então, levando um ponto importante, na somatória desse pontinho lá na frente vai fazer muita diferença. A equipe vai ganhando confiança, uma equipe que não perdeu ainda, isso é muito importante. Se a gente seguir nessa batida que nós estamos, a gente tende a ter uma somatória bastante interessante de pontos que podem nos conduzir de volta à Série A. Agora, o campeonato é muito longo, né? Foram 4 rodadas, faltam só 34. Só para se ter uma ideia, né? E ganhar do Atlético aqui é sempre muito difícil. Não importa o momento que eles estão vivendo, é sempre muito difícil. É um time muito aguerrido sempre, de muita luta, né? Com jogadores experientes, muitos deles que jogaram Série A no passado, outros deles que estavam no time do acesso, enfim. A gente não jogou contra qualquer um, né? E fora de casa. Mas o importante é que a gente não se intimidou, a gente buscou buscar mesmo tendo falhado, corrigir durante a partida e conseguimos levar um ponto importante. Professor Matheus Paz, do Dourado, em uma das suas falas em outras coletivas, você diz da importância de ter um equilíbrio, né, entre o ataque e a defesa. E nós temos tomado, infelizmente, certos gols, né, do erro coletivo. De que forma, né, pode ser melhorado isso? Porque até disse na live que teremos jogos que muitas vezes o ataque não vai conseguir fazer o gol. E se a nossa zaga, né, não tiver no dia inspirado, pode comprometer o resultado e sair com um resultado negativo. É algo a ser trabalhado ou faz parte do jogo? Obrigado. Nós estamos trabalhando, nós não paramos de trabalhar. Né? Houve sim uma falha, nós temos que corrigir, nós temos que trabalhar. Agora, as coisas não acontecem nos salários inteiros. Né? São processos. Eu acho que nós, infelizmente, tomamos 2 gols de bola parada. Mas, por outro lado, fizemos 2 também. Então, está dentro de um balanço. Nós temos que melhorar para que a gente não tome e continue fazendo. Essa é a busca. Isso demanda tempo. Não é da noite para o dia, nós só dizer para o atleta e repetir 1, 2, 3 vezes, não faça isso, não faça isso, não faça, ou faça isso. Porque depois do enfrentamento ele vai pegar um cara, muitas vezes, com outra característica, não aquele que está treinando contra, né? Com outro tipo de movimento, que às vezes tem alguns detalhezinhos que mudam, e aí entra ambiente, vento, luz, enfim, o futebol tem muitas variáveis, né? O importante é a gente trabalhar para minimizar, para que esse tipo de coisa chegue num ponto que esteja estancado. Agora, dizer que não vai acontecer de novo, eu não tenho como. Trabalhando, nós estamos e não é pouco. Professor André Silva, canal Jogando em Casa Dourado, Rádio Cuiabana. Professor, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, falasse para nós aqui sobre as substituições e, em particular, aí também sobre a estreia, né, do Patrick, né? Ele veio jogando essa partida. Eu queria que o senhor falasse para nós e para o torcedor. Então, o nosso time, no primeiro tempo, precisava um pouquinho mais de retenção de bola para poder romper o que eles fizeram. O gol, eles baixaram as linhas. A nossa equipe é uma equipe que busca bastante a profundidade. E à medida que eles baixaram as linhas, nós tínhamos que romper a última linha deles que estava postada. De que maneira? Aí nós temos que ter jogo associativo por dentro. E o jogo associativo nosso não estava fluindo. Né? Então nós precisávamos de um ou dois jogadores mais passe
para poder fazer essa atração da defesa, conseguir fazer bem o pivô para a gente furar os espaços e conseguir chegar numa condição boa de finalização. Mesmo com toda a dificuldade, nós chegamos a finalizar algumas bolas no primeiro tempo, mas não foram, assim, coisas muito, muito boas. Quando eu faço as mudanças, né, que eu ponho o primeiro foi o Edu e o Juan Christian. O Juan é um cara que tem esse jogo associativo. Ele não é tão rápido quanto o Cardoso, mas ele é muito bom no jogo entre linhas. E eu trago o Derek junto, uma aproximação junto com o Edu por dentro, para que ele fosse o jogador que atacasse as profundidades junto com os meus laterais, na aproximação do jogador do Pedrinho do lado e do Juan Christian do outro, do entre linhas. E o jogo começa a fluir. Sim. O jogo começa a fluir. Aí, quando o Pedrinho dá uma queda, ele já não está muito bem no primeiro tempo. Infelizmente, hoje não foi o jogo dele, mas paciência, o jogo passado ele decidiu. E o futebol é assim. O futebol é assim. Importante que quem entrou bem, o Jadson entrou muito bem. Começou a atacar bastante a linha. Eu trouxe o Derek primeiro para a esquerda e o Rodríguez por dentro. Nós quase empatamos o jogo nesta situação. Né? E depois inverteu. Aí o Juan veio para a esquerda e o Derek ficou por dentro. Foi a hora que, junto com o Edu, voltou para dentro. Né? Foi a hora que nós fizemos o gol de empate numa jogada que começa pelo lado esquerdo, chega a bola no segundo pau, o Edu cabeceia para trás, o Derek acaba fazendo jogada de gol. Situações que você tem que conhecer seus jogadores e ir arriscando, né? E fazendo a leitura do jogo, buscando. E graças a Deus, eles foram felizes, né? Dentro do que a gente pensava e conseguimos empatar o jogo. Aí na sequência o Edu acabou sentindo, né? E aí não tinha mais nenhum atacante no banco. Ou eu botava um volante ou eu botava um zagueiro. Naquela altura, o zagueiro equilibraria melhor para a gente poder fazer os laterais correrem no balanço da linha e manter a pegada por dentro, mantendo 3 jogadores de velocidade, que é o Jadson, o Derek e o Juan Christian, 2 volantes postados, encaixando e os laterais balançando. Mas é uma situação que a gente treina pouquíssimo, mas se fez necessário, às vezes você tem que arriscar. Graças a Deus o gol foi anulado, bem anulado, e no mais a gente conseguiu equilibrar aqui e saímos com um ponto importante. Boa noite, Guto, Felipe Gabriel da ESPN. O jogo parecia estar bem tranquilo até a reta final, né? De repente ficou bem quente, discussão, algumas provocações, o lance do próprio gol do lado, né? A reclamação dos dois lados ali, até a decisão do VAR. Expulsão. O Download. Oi? O Download do lance do Atlético. Mas ele já tinha saído do jogo, né? Já, mas aí, inclusive tem uma discussão lá em Breúra, ali na meio do programa. Queria te perguntar a sua visão sobre tudo isso, né? O que você viu do lance, mais especificamente, o lance do gol, o lance do gol ao lado e o que você achou daquela Olha, falar o que eu vi é meramente impossível, da onde eu estava, poder afirmar que teve isso ou teve aquilo. O que eu posso avaliar é o que aconteceu de quem estava comandando. Primeira coisa, o Bandeira não correu. Se ele não correu, alguma coisa estava errada. Tá? Segundo ponto, o árbitro falou para os meus jogadores: eu não vi nada, mas o Bandeira não tinha corrido. E o VAR de imediato chamou: o VAR chamou aqui. Se o VAR chamou, tem hora que os caras erram, mas esse tipo de situação não tem onde errar, onde acertar e onde errar, né? É ou não é. Se ele chamou, é porque era, senão não tem necessidade de chamar. Então, a gente tem que respeitar também, a gente não pode querer ganhar as coisas no grito, né? Eu acho que é isso, a gente tem que respeitar. Doutor, queria que você comentasse a ausência do André Luiz, né, que sequer
viajou aqui para Goiânia e, por coincidência ou não, as características dele, né, poderia até ter ajudado o Dourado na reta final do jogo hoje contra o Atlético. Cara, eu não tenho que falar nada do André Luiz. O problema dele é de ordem disciplinar do clube tem as regras a serem cumpridas, né? E não adianta, eu não vou. Não tem o porquê. Às vezes é mais importante a gente sofrer um pouquinho dentro da tua leitura, né? Que ele poderia ter ajudado, não sei, ele não estava aí para ajudar. Né? É mais importante a gente sofrer um pouquinho, mas ter uma conduta disciplinada que todo mundo consiga enxergar e caminhar para o mesmo lado. A regra está ali para ser seguida. Ah, mas você está contra ele. Não estou contra ele. Não estou. Eu só não tenho que analisar esta situação. Se ela está acontecendo, alguma coisa tem. Né? Eu, inclusive, conversei com ele em algumas situações que aconteceram de como que teria que ser conduzido. E não foi assim que ele tinha conduzido. Né? Então, aí, quem tem que estar avaliando, dizendo, colocando, de quem é a responsabilidade da punição, não sou eu. Professor. Só um detalhe, tá? E eu acho que por essa situação também, a gente tem que estar avaliando quem está aqui, não quem não está aqui. Né? Não adianta ficar chorando por guerreiros que não pôde lutar. Nós temos que exaltar os guerreiros que estão na luta. Professor, a última aqui para mim. Queria que o senhor falasse sobre essa situação do Cuiabá sair atrás do resultado e conseguir, né, o poder de reação, né? Essa situação do poder de reação e os testes que estão acontecendo. Isso aconteceu na Arena Pantanal, agora aconteceu aqui, fora de casa. Isso mostra que o grupo está amadurecendo, né? Isso é uma coisa muito positiva. A gente também não pode ficar só dependendo disso, mas é uma coisa positiva, por quê? Porque ela traz um poder de reação. Uma equipe que não se entrega, uma equipe que busca, ela pode errar, mas ela não deixa de lutar, ela não deixa de buscar, né? E graças a Deus as coisas têm acontecido de forma que a gente tenha conseguido. Nós precisamos melhorar para não estar constantemente nessa vibe, né? Nessa situação. Então, vamos trabalhar para isso. Mas o poder de reação é uma força bastante importante.